bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia! Minha gente, estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson como diretor de imagens, a Gardênia como prof assistente, e nós vamos juntos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar, ok, minha gente? Câmbio! E nós vamos juntos aqui até das 9h20 até as 10 horas e 20 minutos. Depois disso, a gente segue juntos ainda das 10 horas e 20 minutos até as 12 horas e 20 minutos com educação tecnológica e midiática. Isso. Aí vamos juntos com essa outra disciplina. Beleza, minha gente? Câmbio. Jackson, por favor, pode botar o slide todo aí na tela? Câmbio. Vamos adiante. Vejam só. Nós estamos aqui no dia 29 de agosto do ano de 2021. Jackson, estamos chegando já perto do fim do ano, cabra. Respeite velocidade do tempo. Não é? Minha gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Volta para mim aqui, Jackson, por favor, um minutinho. Hoje, 29 de agosto do ano de 2022, uma segunda-feira. Hoje é dia do combate à desnutrição infantil. Né? Uma pauta muito importante, né? Já que crianças muito expostas à desnutrição, uma alimentação pobre em nutrientes, isso pode comprometer o desenvolvimento futuro dessa criança pro resto da vida dela. São problemas que podem ser causados na infância e que podem se arrastar por toda a vida, dificultando o desenvolvimento das crianças. Por isso que esse é um problema tão grave e por isso precisa ser muito combatido. Aqui nós temos o dia de combate ao fumo, olha só. O dia da conscientização contra os testes nucleares, olha só. Né? Também uma fonte de geração de energia muito potente, vamos dizer assim, mas essa fonte de energia ela envolve riscos muito elevados para as pessoas e para o meio ambiente. Nós temos também, hoje é o dia do gamer. Olha aí, quem é gamer, quem gosta de game aí, hoje é o dia do gamer, 29 de agosto. Dia de mais ervas e menos sal. Olha só, aí tá, deve estar bem colado aí com a história da desnutrição. Dia do vaqueiro, olha só, massa, um dos grandes símbolos aqui da nossa região, né? Dia do vaqueiro. Para quem está aí nos polos e conhece vaqueiros ou convive com vaqueiros, são parentes, amigos ou qualquer outra coisa parecida, estendam aí meu grande abraço, sou muito admirador da classe. Bacana, né? É tanto que eu gosto demais, Jacques. Gosto de sandália de couro, né? Não chega a peixeira. Eu não chego a andar de peixeira, mas eu gosto dos artigos de couro, chapéu de couro, dessas coisas. Tudo que remonta ao vaqueiro ao Nordeste eu gosto muito. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Minha gente, estou olhando aqui pelo chat do IPTV e vendo aqui o povo dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, Belém do Piauí. Bom dia, Betânia do Piauí. Cocal de Telha. Lagoa do Barro. Bom dia. Povo de Beneditinos. Bom dia.
Eu estou vendo aqui ainda pelo IPTV, ó. Tem Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Coivaras de Seu Arco Verde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão. Eu estou vendo aqui Isaías Coelho e Lagoa do Barro. São os polos conectados conosco. Bom dia, minha gente. Bom dia, Gardênia. Estamos aqui em mais uma aula. Vamos na aula de hoje e de amanhã. Vamos dividir nosso conteúdo, onde nós vamos trabalhar alguns, passei demais, alguns fundamentos para a atuação profissional e também aqui eu vou puxar orientações para o nosso trabalho, para o nosso projeto de pesquisa. Nós vamos tratar também nessas aulas dessa semana, tá bom? Beleza, minha gente? Para ajudá-los ou clarear cada vez mais vocês nessa pesquisa. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 10 horas e 20 minutos com projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos adiante. Refletir sobre algumas das competências para inserção no mercado de trabalho e orientações sobre o projeto de pesquisa é o que nós serão os nossos objetos de estudo nesta semana, nestas aulas, beleza? Vamos adiante. Minha gente, olhem só, falando de inserção no mercado de trabalho, falando de atuação profissional, né? E que todo mundo, na verdade, né? A gente precisa ter essa preocupação futura. E eu digo preocupação, de certa forma, a preocupação sempre se associa. Volta aqui para mim, Jackson. Sempre a gente associa a preocupação a estresse, né? A momentos estressantes, desgastantes. Mas, na verdade, uma coisa a gente precisa ter muito, muito claro, é de que a gente, quando não para se preocupar com certas coisas, percebam, é quando a gente não está dando a atenção necessária, sacam? A preocupação, de certa forma, ela é uma representação da atenção que você dá para alguma questão, né? Estou preocupado com o meu desempenho na escola. Isso não é de todo ruim. Se estressar com isso não é de todo ruim. Porque, veja, é sinal de que você está dando atenção, você está tendo foco para uma questão muito importante. Entendem? A gente não pode gastar as nossas preocupações com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Aí, de fato, a gente pode descartar esse tipo de preocupações. Mas quando a gente fala de atuação profissional, e que isso é uma preocupação que a gente deva ter, é porque é um objeto sobre o qual a gente deve dar foco. Quando a gente coloca foco, aí de fato vai vir uma preocupação, exige uma atenção, e isso é saudável, sacam? Preocupações bem direcionadas, elas são saudáveis, porque elas nos ajudam a botar foco no que realmente importa. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson. Vejam só. Eu destaco em amarelo uma passagem aqui num livro deste autor que trata da questão. Ele vai dizer que a profissão ela pode enobrecer pela ação correta e competente. Pode também ensejar na desmoralização, através de uma conduta inconveniente ou com a quebra de princípios éticos. É uma faca de dois legumes, não é? O exercício profissional, ele pode enobrecer, né? A profissão pode enobrecer a pessoa pela ação correta e competente, mas também pode
levar à desmoralização através de condutas inconvenientes ou com a quebra dos princípios éticos. Faz sentido isso, minha gente? Sim ou não? Ó, o povo aí de Landry Salles, bom dia. As alunas Ariane e Maria Clara e Eloá, bom dia, meninas de Landry Salles. Sejam bem-vindas para mais esta transmissão. Sacam isso? E eu estou falando de profissional, mas isso também se aplica ao nosso exercício enquanto estudantes. Se a gente é um estudante e age pela ação correta e competente, a gente vai ser enobrecido por isso, a gente vai ser exaltado ou valorizado por isso. Da mesma forma que se a gente adota ao longo do dia, ou das semanas, ou dos meses, ou dos anos, ou da nossa vida estudantil, condutas inconvenientes, se a gente quebra princípios éticos, como estudante, a gente não precisa nem chegar no mercado de trabalho, viu? Como estudante, a gente já se desmoraliza. Pode acontecer. E um outro ponto importante, volta aqui para mim, Jackson, isso é importante, vejam só. Se você desde a vida estudantil, não constrói, não é, uma boa reputação como estudante, isso pode comprometer uma série de colocações no mercado profissional futuro. Entendem? Porque vejam só, a gente capta as experiências pelos sentidos, é a visão, é o olfato, é o tato, é o paladar, né? A gente capta pelos sentidos. Mas o que grava na memória é a emoção daquele momento, daquela experiência. E aí, vamos lá. Vamos imaginar que as experiências que vocês criem ao longo da vida de vocês estudantil sejam experiências positivas, não é? Você vê um aluno esforçado, né? Se a gente vê, e olhe, tem aquela coisa, por vezes a gente pode escorregar na hora de uma prova e tira uma nota baixa e tal, acontece, mas a gente tem que cair lutando, entendem? Então, tem gente que tira nota baixa, mas se esforça. É diferente de quem tira nota baixa e só está a passeio, entendem? É quase que similar ao futebol. Tem jogo de futebol em que o time perde, mas ele passa o jogo todo, né, jogando muito bem e pressionando o adversário. Às vezes é um escorregão, é um equívoco e pega um gol, né? Pode acontecer, mas vejam, se torna um jogo bacana de assistir, porque o time é aguerrido, ele perde, mas ele dá trabalho para o vencedor, entendem? Então, tem time que ganha jogo e é extremamente displicente, é preguiçoso, joga mal, mas vence, né? Aquela é uma vitória. Isso acontece quando há um encontro entre um time que de repente perde, mas joga bem. Tem time que ganha, né, por um gol, mas passa a partida toda jogando mal, né? Então, tem sabores diferentes. É vitória com sabor de derrota, é derrota com sabor de vitória. É assim também, pode ser assim também na nossa vida estudantil. Na verdade, precisamos estar sempre, para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa definir a nossa presença no que estamos fazendo, né? A nossa atenção para o que nós estamos fazendo no momento. Isso vai ajudar muito na nossa performance sobre alguma coisa. Não precisa ninguém ter resposta para tudo, mas quando a gente se esforça, a gente busca as perguntas para nos ajudar a encontrar as respostas, entendem? E isso é fundamental. Então, a gente precisa ter cuidado desde sempre, minha gente, porque
um aluno desorganizado, um aluno desregrado ao longo de toda a sua vida estudantil, de repente chega um determinado momento, e porque no mercado de trabalho tem um negócio muito importante chamado de network, é rede de contatos, sacam? E aí, nessas redes de contatos, podem aparecerem oportunidades interessantes, mas quando a pessoa lembra de fulano, ixi, rapaz, fulano sempre foi uma pessoa displicente, sempre foi uma pessoa irresponsável, nunca assumiu as responsabilidades. Essa oportunidade poderia ser para ele, mas não sei se ele é a pessoa mais adequada. Sacam? Muitas posições que ocorrem, que as pessoas conseguem no mercado de trabalho, é através do network. E aí é nesse momento em que o histórico conta muito. Qual é a experiência que a pessoa tem ao lembrar de você? Ao lembrar de mim? Ao lembrar do Jackson? Entendem? Né? Essas coisas elas são fundamentais. Na hora de um elogio, na hora de... Sacam? Aqui, por exemplo, tranquilamente, né? Eu estou em alguma reunião de trabalho e a gente vai comentar sobre ali o cotidiano de dar aulas. Eu tenho excelentes experiências profissionais aqui no estúdio, por exemplo, com o Jackson, porque às vezes a gente está dando aula, está falando aqui de um assunto, aí o Jackson está ali no computador, no centro de comando, ele faz uma ajeitada ali, um recorte, um print, faz uma arte, aí ele joga aqui na tela. Sacam? Essas coisas fazem diferença, né? E elas são motivos de muito elogio, porque elas ajudam muito. É como se fosse uma aula dessa aqui, é como se fosse uma dança, literalmente. A pessoa tem que, né, cronometrar e fazer e executar direitinho para que a coisa possa fluir. Sacam? Então, percebam o quão é importante isso, essa primeira passagenzinha, mas ela se aplica a tudo, minha gente, a todas as dimensões da nossa vida. Pode voltar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, o Sá, ele vai estar destacando esses pontos. A gente pode ter uma boa construção, a construção de uma reputação muito boa, ou a gente pode chegar a ser desmoralizado. E outra coisa importante, nesse cenário a gente ainda tem um negócio chamado de redes sociais, que as pessoas por muitas vezes podem dar uma maquiada, né, nas redes sociais, mostrando uma coisa, mas para quem convive ali de verdade ou na prática, pode identificar que a realidade é outra. Então, precisamos ter muita atenção nesse sentido. Por exemplo, o que dizer de um médico ou de um enfermeiro que negligencia os cuidados com um paciente? Quantas e quantas reclamações eu não escuto de um médico, bota aqui para mim de novo, Jackson, de médico que no momento do atendimento, os pacientes reclamam que mal ele olha para o paciente, entendem? Quantas e quantas vezes as pessoas não reclamam disso? E ainda dou outro detalhe, esse tipo de médico, ele é facilmente substituível por um aplicativo ou por um software. Porque essa é a grande diferença, né, por exemplo, da atuação humana e de um software. Né? Para um software, a pessoa chega e preenche ali o que ela está sentindo, o software já tem categorizados as doenças, né, as causas, os sintomas, as possíveis causas e os possíveis tratamentos. Se você joga tudo isso dentro de um software, quando você preenche ali algumas informações, ele já te gera um relatório ali cheio de possibilidades e de cenários do que é que pode ser, né? De efeitos do que é que pode ser e como pode ser o tratamento. Entendem? E você não precisou olhar na cara de um médico para poder chegar a essa constatação. Então, e a grande diferença está literalmente na pessoa, em como ela se dedica, qual é a presença que ela coloca ali no que ela está fazendo, né? É no acolhimento, né? A pessoa que está com problema de saúde, ela tende a estar mais fragilizada. Então, um médico acolhedor faz toda a diferença
na pessoa, no grau de confiança que ela vai depositar naquela consulta, né? É a conversa literalmente, o médico fazendo os procedimentos completos e necessários para avaliar o paciente. Essa coisa faz toda a diferença, minha gente, sacam? Então, é fundamental nesse sentido, que exista essa, principalmente numa prestação de serviços. Um profissional que presta serviços, essa coisa do atendimento ela é fundamental. Né? Ela pode ajudar, ela pode fazer com que você seja entendido como um profissional negligente ou como um profissional, né, rabeira, né, um profissional fraco, ruim, displicente, irresponsável. Deixa eu dar para vocês um testemunho muito, muito pessoal e muito interessante nesse sentido. Minha esposa estava grávida, estava de 8 meses. E a gente já tinha perdido 2 vezes, Jackson, bebê. E aí, a gente estava almoçando, aí estava tranquilo, 8 meses, tudo sob controle, tudo bem controladinho. E aí a gente estava almoçando fora, e aí comecei a perder líquido. Gente, vamos para a maternidade. 8 meses. E a gente foi muito preocupado, Jacques, porque a gente já tinha, tinha uns traumas aí acompanhando, né? Então a gente foi no carro e aí já foi ligando logo para a médica e dizendo, olha, eu tô perdendo líquido, vou para a maternidade. E a médica, muito segura, chegou e disse assim, olha, venha para cá para o meu consultório, quero dar uma olhada, depois você vai para a maternidade. Ela, mas doutor, eu tô perdendo líquido, a médica. Venha, porque se você for para a maternidade, pode ser que os médicos lá já queiram fazer logo a cesariana. E eu tô querendo que ela, é menina, né, que é a Mérida que nasceu, eu quero que a Mérida nasça normal. Mas doutora, ela, venha, você vai passar na frente de todos os pacientes, eu lhe atendo aqui, porque você está em trabalho de parto e a gente vê direitinho. Eu avalio. Fomos lá para o consultório, passou na frente, o médico olhou lá, ela disse, olha, essa menina aqui vai nascer até 7 horas da noite. Isso era às 4 horas da tarde, Jackson. E a médica muito segura, sabe? Muito precisa. Ela dizer, olha, eu vou passar aqui a prescrição médica, para ser normal. Estou passando tudo aqui direitinho. O médico, quando chegar lá, ele vai só administrar isso que eu estou colocando aqui na consulta, porque eu tenho atendimento. Se eu não terminar a tempo, se terminar a tempo, eu vou lá e faço o parto normal dela. Se não, quem tiver lá dá conta. E aí a gente, sabe, aquela postura ali, ela dá uma tranquilidade, você fica mais tranquilo, né? Chegamos lá, médica é para ser normal, né? Então, e seguiu as orientações e a menina nasceu ligeiro, rapaz. Quando o negócio apertou, eu ia assistir o parto, que eu tava me vestindo, aí vieram, não, já nasceu a menina. Ela estava apressada. Com 8 meses, ela ainda ficou 20 dias na incubadora, mas tudo bem, graças a Deus. Vai fazer 3 anos agora, em setembro. Mas vejam, olhem a conduta médica, olhem a preocupação, porque vejam, tem profissional, né, que é muito displicente. Aí a gente tô falando de médico, pode ser que tenha economista que se comporte assim, pode ser que tenha professores que se comportem assim, pode ser que tenham advogados que se comportem assim, pode ser que tenham engenheiros que se comportem assim. Sacam? E um detalhe para a engenharia, quando ocorrem tamanhas displicências, a gente pode ter aí um desastre gerando enormes prejuízos. Na disciplina de introdução ao direito empresarial, a gente falou um pouco lá com os alunos sobre essa questão de responsabilidade civil, né? de responsabilidade ética profissional, de competência profissional. E estava tratando disso, né? De um caso de uma construtora, né? Um engenheiro que inclusive era político na época e tinha uma construtora que por muita displicência, por muito... comprando materiais de baixíssima qualidade, pegando dinheiro das pessoas, construindo um condomínio, mas com graves problemas estruturais. Esse condomínio chegou a cair, 8 pessoas morreram, né? Foi um desastre.
muitos anos na justiça para o pessoal receber os seus direitos, sacam? Então, essas coisas precisam de muita atenção por parte dos diversos profissionais das diversas áreas, ok? Óbvio que tem profissionais que trabalham mais isolados, tem profissionais que trabalham em contato com o público, né? De qualquer forma, a gente precisa ter essa atenção. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam, né? Um professor que desrespeita o aluno, e aí eu volto de novo para essa atuação profissional, agora atuação estudantil. Aluno que desrespeita o professor, né? Existem políticos que são negligentes, que são muito ruins, não dá para generalizar porque tem políticos que são comprometidos com as suas causas, entendem? Observe, minha gente, como é que existe uma tendência. Existe uma tendência, né? Deixa eu destacar aqui em marca-texto verde. Existe uma tendência a generalizar a atuação profissional. Sacam? Fazendo referências negativas ou até, quem sabe, positivas. Ok? Por isso que esse zelo é muito importante. Por isso que até existem as associações profissionais, né? Porque vão visar defender os interesses dos profissionais do ponto de vista coletivo. E às vezes apenas pela observação de um ou de alguns indivíduos. E isso é um comportamento equivocado quando isso acontece, né? Você vê aqui, é quando se pega, se toma, é quando se toma o todo pela parte. Ok? Quando se toma o todo pela parte. Sacam? Aí é um equívoco quando a gente faz isso. Quando a gente pega um comportamento específico e aí a gente vai e generaliza. Bom dia, Fabrício Rezende. Bom dia, Adriana Souza. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, oi, oi. Bom dia para o povo de Campo Largo. Mande um alô aí para a Alana, a Marina, a Edvânia e a Laís. Bom dia, minha gente. Bom dia, meninas de Campo Largo. Coivaras, bom dia. Manda um oi aí para o Luiz Gustavo e para o Leslie. Bom dia, cabras aí de Coivaras. E a Adriana fazendo uma visitinha básica aqui pra gente. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda, querida. Barreiras do Piauí dando bom dia aqui também. Câmbio. Ok, minha gente. Então, essas generalizações a gente precisa ter muito cuidado para fazer avaliações sobre as atuações profissionais. Geralmente, esse tomar o todo pela parte se mostra injusto, ok? Lembre-se de uma frase que talvez eu já tinha mostrado aqui para vocês, não é? É de que o julgamento, ele não a gente tende a julgar tudo que acontece com a gente ou tudo que a gente observa ao longo do dia, da semana, do mês, do ano ou da nossa vida. A gente tende a julgar. E não tem problema nenhum, desde que esse julgamento seja feito com ética, com justiça. Sacam? Aí não vai ser um julgamento apressado, um julgamento preconceituoso, um julgamento irresponsável. Não, ele precisa ser feito com ética, com cuidado, com atenção. Isso é fundamental. Para o exercício de uma profissão, minha gente, são, obviamente, são necessárias habilidades técnicas, né? Para o exercício de uma profissão, exigidas habilidades técnicas. Quando eu falo dessas habilidades, eu estou me referindo ao como fazer, né? Ao como fazer, estou me referindo à execução das tarefas, ok? Que são necessárias no dia a dia. Agora, a pergunta que eu coloco para reflexão
é que, deixa eu destacar aqui em marca-texto verdinho, somente habilidades técnicas, só um minuto, somente habilidades técnicas são suficientes para um virtuoso exercício da profissão. Que tal? O que é que vocês acham? Fiquem à vontade aí para interagir pelo chat. Estou fazendo aqui uma pergunta, fiquem à vontade para interagir. Que tal? Somente as habilidades técnicas são suficientes para um virtuoso exercício de uma profissão? Câmbio, câmbio. O que é que vocês acham? Povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Coivaras de Seu Arco Verde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, câmbio, câmbio. Tem mais gente aqui. Lagoa do Barro, Landri Salles, Padre Marcos, bom dia, Riacho Frio. Oi, 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 minha gente. É o povo que está conectado com a gente aqui pelo IPTV. Que tal? Somente habilidades técnicas são suficientes para um virtuoso exercício da profissão? Jackson, bota um minuto aí para ver se o povo interage aqui pelo chat, por favor. Estou aguardando as participações de vocês. Somente habilidade técnica envolve o como fazer. Somente saber fazer, né, é suficiente para um virtuoso exercício da profissão? Pode botar o reloginho aí, Jackson, por favor. Oi, oi, oi. E aí, minha gente, cadê vocês? Câmbio, câmbio pelo chat do IPTV. Pode botar, e do YouTube, pode botar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. A Maria Pinheiro, bom dia, bom dia. Ela está falando de Juriti, no Pará. Opa, Maria Pinheiro, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda para mais essa transmissão da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em secretariado. Beleza, Maria Pinheiro, tudo bem? Câmbio, câmbio, câmbio. Seja bem-vinda. Ok, minha gente? Vejam, a gente precisa ser profissional bom. Bota aqui para mim, Jackson. Precisamos ser bons profissionais do ponto de vista técnico, da habilidade, do saber fazer. A gente precisa ser profissional bom. Bom profissional e profissional bom. Aí também do ponto de vista ético e moral. Tem uma frase muito interessante que ela é sempre dita, que fala assim: nós somos contratados pelas nossas habilidades técnicas e somos demitidos pelos nossos comportamentos observáveis. Você sabe fazer uma função, uma determinada atividade, você sabe, de repente, elaborar planilhas de Excel, você sabe fazer eficientes apresentações no PowerPoint, você sabe atender bem as pessoas, você pode saber fazer, mas o saber fazer, ele precisa estar acompanhado das dimensões éticas e morais, da boa conduta,
né, na hora de fazer essas coisas. Porque tem gente que sabe fazer planilha de Excel, mas faz planilha de Excel fraudando dados. Tem gente que sabe fazer apresentação de PowerPoint, sabe mexer com designer, mas sabe fazer artes digitais, só que o detalhe é que são artes digitais ou são conteúdos produzidos que induzem as pessoas a compreenderem de forma equivocada um determinado assunto. Sacam? É você escrever um texto para você publicar na internet, mas é um texto que desinforma ao invés de informar. Sacam isso? É alguém que sabe dirigir o carro, mas vive cometendo infrações de trânsito, desobedecendo a legislação de trânsito. Sacam isso? Então, esses são os pontos, né? Um profissional que só sabe fazer as coisas, mas que não tem conduta ética, é um profissional desequilibrado, né? É preciso o equilíbrio entre o saber fazer e o saber por que fazer, né? Entre a ética e a moral, o bom comportamento, a boa conduta. Essas coisas precisam andar juntas. Se faltar qualquer uma delas, esse profissional estará desequilibrado, né? Ele terá problemas. Sacaram, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vejam só. Eu posso, por exemplo, olhem esse detalhe. Maria Pinheiro, Adriana, Fabrício, que nos acompanham aqui pelo YouTube. Na Segunda Guerra Mundial, minha gente, teve médico nazista. Sacam isso? Médicos nazistas. Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. Médicos nazistas que utilizavam as técnicas da profissão, né, para incluir pesquisas coordenadas pela ausência absoluta de respeito à dignidade humana. Esses médicos faziam pesquisas condenadas pela ausência absoluta de respeito à dignidade humana. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês disso. Volta aqui para mim, Jackson. Por trás da prática nazista havia uma ideologia que entendia que a raça ariana era uma raça tida como superior às outras e para isso os nazistas buscavam eliminar tudo que pudesse ser diferente e de repente uma ameaça para a sua causa. Haviam médicos nazistas. Deixa eu dar um exemplo de experimento que esses caras faziam lá na época da Segunda Guerra Mundial. Gêmeos. As pessoas... você tinham dois irmãos gêmeos. Né? Gêmeos iguais, né? Um ao outro. Qual era o experimento que esse pessoal fazia lá na época? Eles botavam os gêmeos em câmaras separadas e começavam a torturar um gêmeo para tentar saber se o outro sentiria a mesma coisa do torturado. Vocês sacam isso? Olhem como esse é um experimento completamente desprovido de humanidade. Era esse tipo de teste que eles queriam fazer. Sacam? Saber se as pessoas estavam além da semelhança física, se elas também estavam conectadas mentalmente. E uma das formas de fazer isso era torturando um para saber se o outro sentiria. Olhem como você usa... Aí os médicos usavam práticas ou conhecimentos da ciência para estarem desenvolvendo esses experimentos completamente antiéticos e imorais. Sacam isso, minha gente? Tudo bem, sim ou não? Né? Então, esses eram exemplos. Um outro era tentar fazer cirurgias na cabeça das pessoas. A gente chama isso de lobotomia, para tentar entender. Eles queriam tentar entender como era o funcionamento do cérebro humano. E eles faziam isso em seres humanos, em experimentos com seres humanos,
e que deixavam várias sequelas nas pessoas que eram esses, literalmente, né? Eram objetos de pesquisa aí, sacam? Né? Isso é muito, muito delicado, muito complicado isso. E os médicos faziam, os nazistas faziam esse tipo de prática, esse tipo de teste, entendem? Saber até quando o organismo humano ele suportava certos, meu Deus, certos produtos químicos dentro do organismo, até quando o organismo humano aguentava. Então, eram inúmeras atrocidades que eram feitas, sacam? Então, você pode ter isso. Deixa eu sair dos campos de concentração nazistas, dos médicos, e de repente é um técnico em TI, é um programador que começa a desenvolver games, hoje é o dia do gamer, né? Mas começam a desenvolver games que induzem crianças a se comportarem de forma criminosa. Quanto mais crimes eu cometer no jogo, mais pontos eu ganho. Vocês entendem isso? Olha a gravidade da coisa. E aí você vai ter aí uma série de problemas do ponto de vista de comportamento das crianças. E isso é feito de forma a induzir o outro a se comportar de tal forma. Ok? Por isso preciso muita atenção. Por isso que eu falo, né, da atuação profissional. A gente precisa se estressar com isso, precisa se preocupar com isso no sentido de estar fazendo sempre o melhor possível, com as condições que nos são dadas. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. O povo de Beneditino está confirmando aí. Beleza? Vamos adiante. Eu estava assistindo uma série, Maria Pinheiro, aí do Pará. Eu estava assistindo uma série que ela levanta a bola para uma questão, e a série é gravada aí no Pará, né? Em que ela mostrava um jornalista que ele transgredia sempre as questões éticas. Por exemplo, ele combinava com os bandidos, bora imaginar, ele combinava com um pistoleiro. Aí ele ia para um determinado lugar, uma praça, o pistoleiro chegava, matava uma pessoa e o jornalista já estava lá filmando. Ele já tinha informação que aquele crime ia acontecer. Então ele filmava, pegava essa filmagem, usava no programa como de forma sensacionalista para alavancar a audiência. E vejam como essa coisa é complicada. E um jornalista fazendo uso disso, entende? Então, qualquer profissão está vulnerável à prática, né, de profissionais antiéticos, de profissionais, né, que vão agir em descumprimento da lei. Né? Ok, minha gente, vamos adiante. Vejam só, pontos que eu quero deixar em destaque aqui para vocês. Equipes. Os trabalhos, minha gente, do ponto de vista de organização e do trabalho, né, no mercado de trabalho. Os trabalhos podem ser desenvolvidos e apresentados. Aliás, aqui já entra outro ponto. Quando eu estava falando aqui, vejam, eu estava falando aqui da profissão em si, das habilidades técnicas que são necessárias para a gente poder fazer o exercício profissional, ok? Jackson, por favor, bota a cartelinha aí, a hora de praticar, só para me fazer uma linha de corte aqui com o pessoal. Minha gente, vejam só, a hora de praticar. Beleza. Então, vejam só, a partir desse momento, eu estava tocando nessas questões, eu estava tocando nessas questões de atuação profissional, mas eu quero aproveitar este momento dessa aula agora, quero aproveitar a próxima aula para a gente mastigar bem o nosso conteúdo, as nossas orientações sobre o projeto de pesquisa. Tá bom? Então, de certa forma, a gente começa agora... Não, pode manter esse daqui.
Isso. Beleza. E aí a gente vai começar a trabalhar as orientações para o projeto de pesquisa. Por muito bem. Vamos lá. Olhem aqui, a organização do nosso projeto de pesquisa. Alunos aqui dos mais diversos polos que nos acompanham aqui pelas ondas do canal Educação. Estou vendo aqui o povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiras, Belém, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Lago, Cocal de Telha, Coivaras, Dirceu Arco Verde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Isaías Coelho, Landry Salles. Atenção, minha gente, para as orientações para o nosso trabalho de pesquisa. Minha gente, os trabalhos podem ser desenvolvidos e apresentados. Pode ser individual ou o trabalho também pode ser feito em dupla. Ok? Este é um primeiro ponto a destacar. Ok? Tudo bem? É muito importante que, se formada a dupla, né, as duas pessoas estejam preocupadas em fazer o trabalho, porque aí elas estarão dedicadas a fazer o trabalho, né? E não acontece, e desse jeito não acontece algo que ocorre durante trabalhos em grupos, né? Alguns fazem o trabalho, outros não fazem, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. Lembrem-se da disciplina de ética e relações interpessoais. Lembrem-se aqui, né, desse comportamento. Então, ao fazer duplas, vamos dividir tarefas. Vamos fazer as tarefas, todo mundo junto, em sinergia, cada um com sua parte, mas essas partes, elas são representações do todo, ok? Então, pode ser feito individual ou em dupla. O cronograma para a realização do trabalho, né? Estabeleça um horário do dia, da semana, para que você possa se dedicar para fazer aqui o projeto de pesquisa, né? Estabeleça um horário, um dia da semana, algumas horas do dia, algumas horas da semana, para em equipe vocês possam estar fazendo a pesquisa, lendo textos sobre o assunto, para que vocês possam estar fazendo reflexões sobre o assunto, que vocês façam o resumo dos assuntos mais relevantes. Isso que é importante de vocês estarem fazendo. Ok, minha gente? Né? Definir, né, um dia, um horário, né, para fazer o trabalho. No planejamento do trabalho de vocês, né, ele tem 4 etapas nesse planejamento. Nós temos aqui, é preciso que haja uma preparação sobre o tema. Qual é o tema que vocês vão escolher abordar no trabalho de vocês? A gente já viu aqui que, posterior do tema, a gente deve criar... Deixa eu só apagar aqui para fazer de novo. Aqui do tema, você vai buscar criar problemas em cima do tema. E desses problemas, você vai criar uma hipótese sobre aquele determinado tema. A gente viu isso na nossa primeira aula da disciplina, essa sequência aí, né? Então, tem o slide com o conteúdo sobre isso. Também vai ter lá a aula gravada quando eu falo disso. Mais especificamente, a primeira aula que a gente trata sobre o projeto de pesquisa, ok? Você vai escolher o tema, o problema, e a partir daí desenvolve uma hipótese, tá certo? E aqui de hoje para amanhã a gente vai trabalhar, ajudá-los a escolher o tema, que é falando sobre a realidade local de vocês. Então,
tem um mapa com os territórios do desenvolvimento do estado do Piauí. Eu fracionei ele aqui na nossa aula para eu mostrar cada território, para a gente ver onde é que os municípios se encaixam, para a gente ter uma noção de qual é a realidade local de vocês. E é a partir dessa realidade que vocês vão pensar no tema, no problema e na hipótese de vocês. Ok? Determinado isso, porque vejam, é o ponto inicial do trabalho de pesquisa. É a escolha do tema, do problema e da hipótese. Porque é a partir daí que a gente vai começar a elaborar o plano de trabalho. Vocês vão fazer o plano de trabalho de vocês, partir para a investigação, né? E ao mesmo tempo a organização do material do trabalho de vocês. Ok? Não é nada mais complexo, não é nada mais profundo, mas é um exercício inicial de vocês de um trabalho de pesquisa científico. Sacam? É um primeiro passo de vocês nesse sentido. Ao longo da vida de vocês, pode ser que vocês sejam levados a terem que trabalhar outros tipos de projeto. De repente é um projeto de empreendimento, né? De repente é um projeto, quem se interessar, quem for para o ensino superior, de repente são os projetos de pesquisa, né? De TCC. Se você quer avançar, pode ser uma dissertação de mestrado. Se quiser avançar, uma tese de doutorado, né? A pesquisa científica ela faz parte do dia a dia de quem conduz a sua vida estudantil, né? De quem sempre se coloca para estudar. Então, esse aqui é um primeiro exercício nesse sentido, tá bom? Nada mais complexo, mas exige de vocês um certo foco, uma certa preocupação. Eu vou começar aqui mostrando, no trabalho de pesquisa de vocês, lá tem painel socioeconômico, que vocês façam um retrato da realidade local, ok? Então, a gente começa por aqui. Deixa eu botar o pretinho aqui. E vejam, eu trouxe um recorte do mapa do território do piauiense, da planície litorânea. Quais são os municípios que estão conectados conosco hoje aqui e que estão nesse recorte? Não é? Deixa eu ver aqui. Eu tenho Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, Murici dos Portela, Caxingó, Cocal, Caraúbas, Cocal dos Alves, Ilha Grande. Minha pergunta, tem algum desses polos conectados conosco aqui no chat ou pelo YouTube? Região norte. Para estes municípios, vejam, nós temos aqui uma realidade, um retrato socioeconômico. Nós temos indústrias de agroindústria, laticínios e processamento de frutas. Essa região ela tem 6.000 quilômetros quadrados, 11 municípios. Tem aqui, produz-se artesanato, criação de gado para produção de leite, comércio e serviços, energia eólica, fruticultura irrigada, gás e petróleo, ovinocaprinocultura, pesca, piscicultura e aquicultura, tem polo de educação superior, turismo de sol, praia, aventura cultural e ecológico, eventos históricos, turismo rural e ZPE, zona de processamento de exportações. Percebam que nesses municípios a gente tem essa realidade, né, local. A ideia é que vocês olhem ao redor e consigam perceber isso para tentar identificar um tema dentro desses que vocês podem pesquisar, né, sobre essas atividades produtivas, né, e sobre as características culturais mesmo da região, né, desses municípios. Eu acho que não tem nenhum município aqui conectado com este território aqui das planícies litorâneas, ok? Eu estou olhando aqui, são 10 horas e 16 minutos.
A gente está chegando ao final da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Na próxima aula, a gente continua, onde eu vou descer para todos os outros territórios do desenvolvimento. Tentar encontrar os municípios de vocês dentro desses territórios e como é que vocês podem encaixar a busca da problemática do tema, do problema e da hipótese de vocês no projeto de pesquisa, tá bom? Amanhã a gente continua para encontrar cada município em cada território, ok? Minha gente, eu vou para um breve break. Eu volto em 3 minutinhos com educação tecnológica e midiática.